Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Venho aqui mais uma vez gravar uma aula para vocês, uma videoaula, para a gente conseguir complementar o assunto aí da Faculdade Rui Barbosa. Então, em especial para o pessoal de Teoria Geral da Constituição, a gente está gravando aqui referente ao último slide aqui, né? Vocês podem ver a aula de número 9, é a aula que a gente vai tratar aqui, certo? Então, aos que estão aí me acompanhando, eu peço que acessem o slide, né, de número 9 para que a gente possa junto aqui abordar essas discussões do nosso assunto e finalizar o nosso assunto, tá? Só falta esse slide para a prova, o restante a gente viu em sala. De toda forma, se vocês ainda assim permanecerem com algum tipo de dúvida, vocês sabem que vocês podem me consultar, vocês sabem qual é o meu Instagram, @professor Mateus Abreu, não tem dificuldade, vocês sabem qual é o meu e-mail também, contato mateusAbreu@gmail.com. Lembrando que o meu nome não tem a letra H, né? Então meu nome é Mateus, entre aspas, ó, normal. Bom, vamos nessa. Vamos falar aqui então, começando do slide 9, sobre as garantias constitucionais fundamentais, tá? Bom, para lembrar o início do assunto, né, para retomar o assunto de onde a gente parou exatamente, eu queria te lembrar o seguinte: o artigo 5º da Constituição, ele contém um rol de direitos e garantias individuais, que são fundamentais, tá? E esse rol de direitos e garantias não se confundem, porque na verdade direito significa uma coisa e garantia significa outra, tá? Direitos fundamentais são direitos materiais, enquanto garantias fundamentais são instrumentos processuais. Então, a exemplo de direitos fundamentais, né, vou repetir aquilo que a gente já falou em sala para facilitar para vocês, nós temos a liberdade de locomoção, que é o direito de ir, vir e permanecer. Quando o direito à liberdade de locomoção, ele é violado, existe a possibilidade de restabelecê-lo através de uma garantia fundamental do habeas corpus, tá? Então, as garantias fundamentais, elas têm como papel prevenir ou restabelecer os direitos fundamentais que porventura tenham sido violados, tá bom? Então, aí você já sabe, tá? Direito fundamental da liberdade de locomoção está associada à garantia fundamental do habeas corpus, tá bom? Mas não é só isso, tá bom? Então vamos lá. Outro exemplo é o seguinte: direito fundamental de acesso às informações pessoais. Quando o direito fundamental de acesso às informações pessoais for violado, existirá a possibilidade de impetração de um instrumento ou uma garantia fundamental chamada de habeas data. Tá? Habeas data que vai ter por finalidade restabelecer a negativa do acesso à informação. Foi solicitada informação perante o Estado ou perante uma entidade privada que detém dados de todos, né? E essa informação foi negada. Então, o habeas data justamente ele vai ter a finalidade de devolver, né, o acesso à informação. Ficou claro? Muito bem. Então, vamos em frente, tá? Vamos em frente. Eu queria falar para vocês sobre as garantias fundamentais. Claro, como nós estamos tratando da matéria ainda de forma bastante incipiente, pois essa matéria de garantias fundamentais é um tema propriamente dito da disciplina na Rui Barbosa, processo constitucional, a gente vai tratar o assunto aqui em linhas gerais, tá bom? Então, vamos começar falando do habeas corpus. O habeas corpus está previsto lá no artigo 5º da Constituição e ele vai ter relação com o direito fundamental da liberdade de locomoção, né? Sempre que houver ameaça ou violação à liberdade de locomoção, impetrar-se-á habeas corpus. Então, o que eu quero chamar a sua atenção é que o habeas corpus ele existe em duas hipóteses. Ele existe na hipótese de ameaça
a liberdade de locomoção, como também ele existe na hipótese em que a liberdade de locomoção já tenha sido deflagrada. Professor, qual a diferença? A diferença é a seguinte: quando o habeas corpus ele é preventivo, ou seja, quando ele é impetrado em razão de uma ameaça à liberdade de locomoção, a liberdade de locomoção ainda não foi cerceada, mas ela está em vias de ser tolhida. Então, em caso preventivo, a questão é o seguinte: o impetrante ele vai mover o habeas corpus, né, judicialmente, e esse habeas corpus movido na via judicial, se for concedido, ele vai gerar um documento chamado de salvo-conduto. Habeas corpus preventivo, quando concedido, gera um salvo-conduto. Habeas corpus preventivo, quando concebido, gera um salvo-conduto, ou seja, o juiz, se julgar favorável em função do habeas corpus preventivo, determinará que seja expedido um salvo-conduto. O que é esse salvo-conduto? É um documento que aquela pessoa que está com ameaça à sua liberdade de locomoção deverá portar e, eventualmente, se for abordado para a prisão, ele deverá apresentar esse documento que vai impedir que ele seja preso naquele momento. Já o habeas corpus repressivo, que é aquele que acontece após já ter acontecido, já ter ocorrido a privação da liberdade de locomoção, ele vai gerar, caso esteja acolhido, né, pelo juiz, um alvará de soltura. Então, anote aí: habeas corpus repressivo, quando concedido pelo juiz, vai gerar um documento chamado de alvará de soltura. Habeas corpus repressivo, quando concedido pelo juiz, vai gerar um documento chamado de alvará de soltura. Tá? Esse alvará de soltura, em linhas gerais, é um documento que determina a imediata soltura, por isso o nome, né, daquele que se encontra privado da sua liberdade de locomoção. Claro? Beleza. Vamos falar do segundo ponto aqui, sobre a legitimidade. Aqui, ó, legitimidade. Vamos tratar desse ponto aqui agora, tá? Legitimidade, ela vai se dividir em ativa e passiva. A legitimidade, ela se divide em ativa e passiva. Legitimidade ativa é quem pode ingressar com a ação. Legitimidade ativa é quem pode ingressar com a ação. Por sua vez, a legitimidade passiva é aquele que responde à ação. É contra quem a ação é movida. Tá? Então, são dois pontos aí que a gente tem que questionar: a legitimidade ativa e a legitimidade passiva. Existem três figuras diferentes aí no habeas corpus que eu tenho que referir para você. Nós temos a figura do impetrante, que é aquele que tem legitimidade ativa. Nós temos a figura do paciente, que é aquele que se beneficiará caso o habeas corpus seja concedido. E nós temos a figura da autoridade coatora, que é aquela cuja ordem determinou ou ameaçou a liberdade de locomoção. Tá? Então nós temos mais uma vez, ó, o impetrante, que é quem detém legitimidade ativa, o paciente, que é aquele que vai ser beneficiado caso o habeas corpus seja concedido, e a autoridade coatora, que é contra quem o habeas corpus é movido. O impetrante pode ser qualquer pessoa. Quando eu me refiro de que o impetrante pode ser qualquer pessoa, com isso eu quero dizer que ele pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica, ou seja, pode ajuizar o habeas corpus tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. E mais, o habeas corpus ele dispensa a constituição de advogado. Então, não será necessário constituir um advogado para impetrar habeas corpus. É uma ação que qualquer pessoa pode fazer sem necessidade de constituir advogado. Qualquer pessoa físico-jurídica
poderá impetrar um habeas corpus em favor de um paciente. O paciente é aquele que vai se beneficiar caso o habeas corpus seja concedido. O paciente, evidentemente, somente pode ser uma pessoa física. O paciente, evidentemente, somente pode ser uma pessoa física. E professor, por que o paciente somente pode ser uma pessoa física? O paciente só pode ser uma pessoa física, pois pessoas jurídicas, corporações, associações, empresas, não podem ser privadas de sua liberdade de locomoção. Liberdade de locomoção é uma característica inerente às pessoas e não às instituições. Tá? Uma instituição, ela é estática, ela não tem por finalidade se locomover por aí, né? Por exemplo, pense na faculdade. A faculdade não anda saindo por aí, mudando de bairro. Você vai para a faculdade um dia, cadê a faculdade? Será que a faculdade foi parar lá em Lauro de Freitas? Onde é que está a faculdade? Não, isso não acontece, tá? Então, o paciente somente pode ser uma pessoa física, tá bom? O paciente somente pode ser uma pessoa física. Então, já falamos da legitimidade ativa, que é do impetrante. Já falamos da legitimidade passiva, ou melhor, já falamos da legitimidade ativa, que é o impetrante. Já falamos do paciente, que é aquele que se beneficia caso o habeas corpus seja concedido. Falta falar então do impetrado ou legitimado passivo. Impetrado ou legitimado passivo. São expressões aí que guardam uma relação, tá? Impetrado por quê? Porque é contra quem se impetra o habeas corpus, né? Então, o impetrante é quem ajuiza, o impetrado é quem responde. Então, contra quem eu vou mover o meu habeas corpus? Eu vou impetrar o meu habeas corpus. Resumindo, a quem pertence a legitimidade passiva para responder essa ação? Bom, a legitimidade passiva será daquela autoridade que pode ser tanto do campo público quanto do campo privado, que foi responsável pela ameaça ou pela privação da liberdade de locomoção, né? Por que eu falo que pode ser tanto uma autoridade privada quanto pública? Porque, por exemplo, a prisão pode ser determinada por um delegado, a prisão pode ser determinada por um juiz. Nesses casos, são autoridades públicas, então o habeas corpus será dirigido contra eles. Mas pode acontecer também de um médico não permitir que o paciente tenha alta do hospital quando essa alta for requisitada, né? Existe a possibilidade do médico reter o paciente no hospital contra a sua vontade? Não. Só que o paciente, se quiser sair contra a vontade do médico, ele deverá solicitar uma alta, um pedido de alta, sob termo de responsabilidade. Então ele vai assinar um termo dizendo que está ciente dos riscos que ele está correndo ao sair do hospital sem o aval do profissional de saúde. Mas o médico, de fato, não pode impedir a liberdade de locomoção do paciente. Ele pode, por exemplo, se estiver com a doença terminal, optar por vir a óbito na sua residência com seus familiares, ao invés de falecer, de terminar os poucos dias de vida que lhe restam em cima de uma cama de hospital. Ficou claro? Então, legitimidade ativa, quem impetra qualquer pessoa, física ou jurídica. Paciente, quem vai se beneficiar caso o habeas corpus seja concedido? Somente pode ser uma pessoa física. E a autoridade coatora ou legitimado passivo é contra quem o habeas corpus é dirigido. É aquela pessoa que foi determinante para a privação ou ameaça da liberdade de locomoção. Tá bom? Então, é isso que eu acabei de falar. Já está aqui na parte da legitimidade, certo? Depois dá uma olhadinha aí e dá uma conferida. Bom, aqui também eu já falei sobre isso, o habeas corpus preventivo, quando concedido, preventivo é em função de uma ameaça, da liberdade de locomoção. Quando ele for concedido, vai gerar um salvo-conduto. Esse salvo-conduto, pessoal, é justamente aquele documento que o paciente irá portar para apresentar caso seja necessário.
né? Então, por exemplo, se alguém está foragido da justiça em motivo de um processo sem provas, né, está foragido em função de uma ordem de prisão ilegal, qualquer pessoa, inclusive o advogado, ele pode, né, impetrar o habeas corpus preventivo e conceder um salvo-conduto ao indivíduo para que, caso ele venha a ser preso, ele apresente esse documento e isso vai impedir a prisão, como no caso de alguém mentir numa CPI e pode evitar, né, caso a pessoa esteja com salvo-conduto e venha a mentir numa CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, ela pode evitar uma prisão por falso depoimento, por falso testemunho. Ok? Vamos embora. O repressivo, por sua vez, ele vai acontecer quando já houve a privação à liberdade de locomoção. Tá? Nesse caso aqui, a pessoa já se encontra presa. E aí, uma vez concedido o habeas corpus repressivo, o juiz vai expedir um alvará de soltura, como aconteceu no caso recentemente aí, né, do ex-presidente Lula, que conseguiu após o julgamento das ADCs lá no Supremo Tribunal Federal, sobre a prisão em segunda instância. Bom, basicamente é isso que a gente tem que saber aqui, sim, se tratando de teoria da Constituição. Por sua vez, o mandado de segurança, ele é um remédio constitucional que refere a direito líquido e certo que não esteja no escopo do habeas corpus ou que não esteja no escopo do habeas data. Quando é que não vai estar no escopo do habeas corpus ou não vai estar no escopo da habeas data, professor? É simples. O habeas corpus diz respeito à liberdade de locomoção. Então, quando o assunto não for liberdade de locomoção, não será habeas corpus. Por sua vez, o habeas data tem relação com o direito de acesso a uma informação pessoal. Quando a questão não versar sobre acesso à informação pessoal, não será habeas data. Então, se não está relacionado à liberdade de locomoção nem à questão de informação pessoal, né, e houve violação de algum direito fundamental constitucional, será a hipótese aí de mandado de segurança. Como, por exemplo, no caso em que alguém foi aprovado numa seleção de vestibular e, quando foi se matricular, informaram a pessoa que não havia vaga para ela. Bom, ela foi aprovada, foi publicado, está no site lá, dizendo, né, que ela passou dentro do número de vagas, então, de fato, ela precisa ser matriculada. Caso ela não seja, é possível impetrar um mandado de segurança. Tá? E esse direito líquido e certo que faz referência aqui é aquele direito que pode ser comprovado logo no começo do processo. Por quê, professor? Porque o mandado de segurança ele não vai ter audiência. O mandado de segurança precisa que você, para impetrar, já tenha as provas documentais que você pretende demonstrar que você está certo, que você tem direito no curso do processo. Então, eu só posso utilizar mandado de segurança se eu tiver uma coisa chamada de prova pré-constituída. Prova pré-constituída é aquela prova documental que eu consigo apresentar logo no começo do processo para demonstrar que eu tenho direito àquilo que eu estou requerendo judicialmente. Certo? Bom, quem pode ser impetrante de mandado de segurança? Também qualquer pessoa. Pessoas físicas, pessoas jurídicas, né? Qualquer pessoa pode impetrar um mandado de segurança. Em face de quem, professor? Em face de uma autoridade pública ou de uma autoridade privada, né? Que esteja exercendo uma função de natureza pública. Por exemplo, as faculdades privadas exercem uma função de natureza pública. Como é que eu sei isso? Porque elas só podem exercer a atividade de exploração econômica da educação mediante autorização e fiscalização do poder público através do MEC. Né? O mesmo acontece com hospitais privados. Hospitais privados só podem funcionar mediante autorização e sob fiscalização aí do Ministério da Saúde, né, da Anvisa. Então, você já sabe, tá? Agente privado que exercer atividade de natureza pública, que é aquela que depende de uma autorização e que funciona sob fiscalização do poder público, também pode figurar no polo passivo, ou seja, como impetrado de um mandado de segurança. Tá bom? Vamos lá. O mandado de segurança, ele pode ser tanto individual como coletivo. Qual a diferença? No individual,
o indivíduo está postulando em nome próprio para a obtenção de um direito que também lhe é próprio. Tá? Então, por exemplo, eu estou impetrando o mandado de segurança porque eu passei dentro do número de vagas do concurso e não fui chamado. Veja, eu estou impetrando em meu nome para atender um interesse meu. Já o mandado de segurança coletivo acontece através de substituição processual. Alguém vai me representar, mas se ganhar a ação, quem vai se beneficiar serei eu. É o caso, por exemplo, de um sindicato, né? O sindicato, ele ingressa com mandado de segurança em nome próprio. Por exemplo, o Sindicato dos Bancários do Estado da Bahia. Ele ingressa em nome próprio com mandado de segurança, mas se o mandado de segurança for julgado favorável, for julgado procedente, quem vai se beneficiar não é o sindicato, mas sim todas aquelas pessoas que estão sindicalizadas. Então, o MS coletivo se relaciona à hipótese de substituição processual. É o sindicato, é uma entidade de classe, é uma associação, tá? A associação também, por exemplo, representa aos seus associados, tá? Então, individual e coletivo. Vamos nessa? Bora lá. Ação popular. Professor, para que serve a ação popular? Bom, a ação popular, ela tem por finalidade permitir que o cidadão leve ao conhecimento do Poder Judiciário para que sejam adotadas medidas, né, para que seja solucionado um problema relacionado ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente também, tá? Então, havendo dano ao patrimônio público, que pode ser patrimônio histórico, patrimônio cultural, patrimônio econômico, tá? Qualquer sorte de patrimônio, bem como moralidade administrativa ou meio ambiente, tá? Então estão aqui, ó, os bens jurídicos, tá? Moralidade, meio ambiente e patrimônio, tá? Se houver dano a esses bens jurídicos, é possível a propositura de uma ação popular. E o que é que tem de peculiar na ação popular? Na ação popular tem a peculiaridade de que somente pode propor ação popular aquele que tem a condição de cidadão. Professor, qualquer indivíduo que resida no Brasil, que mora no Brasil, tem condição de cidadão? Ó, negativo. Somente tem condição de cidadão, somente será cidadão para efeitos de ação popular aquele detentor do título de eleitor. Somente quem detém, quem possui título de eleitor é que pode propor ação popular. O que significa dizer na prática, por exemplo, que, vocês já viram isso em direitos da nacionalidade e direitos políticos, o estrangeiro não pode propor ação popular. Já o brasileiro nato ou naturalizado, este sim, podem propor ação popular sem maiores problemas, tá bom? Então, é importante para mim que você saiba que somente quem pode propor uma ação popular é o cidadão, que é representado, né, cuja condição é representada através do título de eleitor. Então é necessário que você tire uma cópia, uma xerox, do seu título de eleitor e anexe no processo da ação popular quando você for propor a ação. Beleza? Essa ação popular vai ter por finalidade ou tentar parar uma lesão a patrimônio, moralidade administrativa e meio ambiente, ou tentar restabelecer o bem que foi lesado, seja ele a moralidade, o patrimônio ou, mais uma vez, o meio ambiente. Tá certo? Cidadão, já falei aqui para vocês, é aquele que possui título de eleitor. Caso alguém tenha dúvida, professor, ou a pessoa com 16 anos resolveu tirar o título, ela pode propor ação popular? Pode, mas tem que estar representado, né, por seus pais, por seus genitores ou pela pessoa que faça, que tenha a condição de representante no caso, tá? Ele pode, mas não pode sozinho, porque ele é menor de idade, mas ele pode ser o titular da ação, né, assistido por seus pais, tá certo? Bom, quem vai responder na ação popular, quem vai ficar no banco dos réus na ação popular? Todo aquele que foi responsável, direta ou indiretamente, pelo dano, pela lesão. Então, aí eu posso abranger autoridades, pessoas físicas, pessoas jurídicas,
beneficiários, né, que são pessoas aí que não participaram diretamente, mas ganharam dinheiro em função do dano, tá? Então, qualquer um, pessoa física, jurídica, autoridade, dono de empresa, gerente de banco, qualquer um que for responsável pelo dano ou por ameaça, né, de dano a meio ambiente, patrimônio público ou meio ambiente, patrimônio público, meio ambiente, ixi, agora deu branco. Meio ambiente, patrimônio público e moralidade administrativa, né? For responsável por um desses três bens jurídicos aí, vai poder responder a ação popular. Vou dar um exemplo de ação popular só para você entender, tá? Exemplo, suponha que a prefeitura tenha autorizado a construção de um edifício moderno com 25 andares lá no Pelourinho. A gente sabe que no Pelourinho, em Salvador, é um bem tombado. Não pode construir nenhum tipo de prédio nesse perfil, porque isso vai de encontro a próprio conjunto arquitetônico, que é patrimônio histórico e está contemplado no escopo da ação popular. Acho que agora ficou mais claro. Habeas data. Bom, já falei até um pouquinho do habeas data aqui para você. O habeas data é a garantia fundamental que será empregada quando houver questões relacionadas ao direito de acesso a informações de natureza individual. Tá? O habeas data só serve para acessar a informação sobre aquela pessoa que está pedindo a informação. Então, se eu quero saber uma informação sobre mim que está no INSS e não me foi passada quando eu fui lá, eu tenho que ser o impetrante do habeas data. Eu vou me dirigir à Justiça Federal, porque o INSS é uma autarquia federal, e vou impetrar o meu habeas data. Tá claro? Então, o habeas data não pode ser impetrado por uma pessoa diferente, né, daquela cuja informação se quer ter acesso. Exemplo, eu não posso impetrar um habeas data para ter acesso sobre a vida de Maria. Por quê? Ora, porque o habeas data diz respeito à informação pessoal e não sobre terceiros. Tá? Habeas data somente serve para relacionado aí a informações pessoais e não informação sobre a vida dos outros. Tá? Bom, e quais são as hipóteses que eu posso impetrar o meu habeas data? O meu habeas data ele pode ser impetrado em caso de, primeiro, negativa de acesso à informação. Exemplo, fulano vai até o Serasa, procura saber se está negativado ou não no Serasa e a informação lhe é negada. Ninguém diz nada para ele se ele está negativado ou não. Pronto, nesse caso foi negativa de acesso à informação. Então, a primeira hipótese que cabe habeas data é assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Essas informações tanto podem estar em órgãos do governo, ou seja, em registros públicos, como também podem estar em banco de dados de entidade de caráter público. O que é esse banco de dados de caráter público? É um banco de dados de uma entidade privada cujas informações podem ser transferidas para terceiros. Ora, as informações que estão no Serasa, que é uma empresa privada, podem ser transferidas, por exemplo, para os lojistas. Então, com base nisso, a gente sabe que o banco de dados do Serasa se reveste de caráter público, ok? A segunda situação é a de retificação de dados. Então, se uma informação está em um banco de dados público ou um banco de dados privado de natureza pública inserida de forma equivocada e é preciso alterar essa informação e o Estado ou a entidade privada se recusam a fazer a alteração, existe a possibilidade também de impetrar o habeas data para fazer a retificação. Por exemplo, o CPF está cadastrado de forma errada no banco de dados da Receita Federal e a Receita se recusa a corrigir. Nesse caso, vai caber um habeas data com a finalidade de retificação. Tá? Bom, e a terceira possibilidade é para fazer registros de apontamentos sobre a pessoa do impetrante. Professor, como assim essa terceira possibilidade de registro de apontamento sobre a pessoa do impetrante? O que quer dizer isso? O que quer dizer isso é que tem vezes que a informação que está no banco de dados, ela precisa de alguma observação, né?
ela precisa de algum registro complementar para que não existam equívocos. Por exemplo, a gente pode pensar numa situação em que uma pessoa que está sendo foragida da justiça tem o mesmo nome que você. Se a pessoa que está foragida da justiça tem o mesmo nome que você, você tem um risco de ser presa numa blitz policial, não é? Então, é importante que você registre, por exemplo, junto à Secretaria de Segurança Pública, caso você tenha conhecimento desse fato, de que existe um homônimo seu, uma pessoa com exatamente o mesmo nome, que está foragido da polícia e que não é você, para que não haja essa confusão. Tá certo? Ou, isso numa situação, eventualmente, aí, em que a pessoa tem um irmão gêmeo e seja necessário também esclarecer esse fato por algum motivo, tá? Registrar esse fato por algum motivo. Ficou claro? Então, primeira possibilidade, acesso à informação. Segunda possibilidade, retificação. Terceira possibilidade, anotação no banco de dados, registro de apontamentos, tá? São as 3 hipóteses aí que são previstas. Bom, quem pode impetrar habeas data? Qualquer pessoa física ou pessoa jurídica, né? Então, a Rui Barbosa pode? Pode. O professor Matheus pode? Pode. Qualquer pessoa física ou jurídica pode impetrar o habeas data, desde que seja para acessar informações suas, né? Informações sobre a própria pessoa. Bom, quem vai ficar no polo passivo, quem vai responder, quem vai figurar no banco dos réus, aqui entre aspas, tá? Vão ser as entidades governamentais, caso o banco de dados seja do governo, ou as entidades privadas que têm um banco de dados de natureza pública, que é aquele, mais uma vez, cujas informações podem ser transmitidas para terceiros. Muito bem. Dito isso, vamos falar então sobre o mandado de junção. O mandado de junção teve uma regulamentação recente aí, em 2016, que ele era regido pela lei do mandado de segurança, a lei infraconstitucional do mandado de segurança. Só que em 2016 foi aprovada uma lei própria para o mandado de junção, que vocês vão estudar com maiores detalhes quando forem alunos da disciplina Processo Constitucional, que provavelmente na grade de vocês deve estar aí no 6º semestre, acredito eu, tá? Então, o mandado de junção, quando é que ele tem cabimento? O mandado de junção ele tem cabimento toda vez que a falta de uma norma regulamentadora da Constituição. Lembre das normas de eficácia limitada, que são aquelas normas que para produzir efeito precisam de complementação? Então, em se tratando de uma norma de eficácia limitada, aquela classificação de Afonso da Silva, né, ela vai demandar necessariamente que seja regulamentada para que venha desencadear os seus efeitos, né, para que seus efeitos tenham aplicação concreta na vida das pessoas. Então, quando não há essa regulamentação relacionada a 3 situações: nacionalidade, soberania e cidadania, vai caber a impetração de mandado de junção. Vou falar de novo para que fique claro para você. O mandado de junção, ele tem por finalidade declarar judicialmente que o legislador, ou quem quer que seja, responsável pela edição de uma determinada regulamentação de norma constitucional, não se preocupou em cumprir com sua função e legislar e editar a norma necessária para regulamentar o direito constitucional que já está estabelecido, como no caso, por exemplo, do direito de greve de servidor público, né? A Constituição refere que servidor público tem direito de greve nos termos que a lei estabelecer. Aí vem a pergunta: cadê essa lei? Essa lei não existe, né? Se essa lei não existe, gera um grande problema de falta de respaldo legal para que servidor entre em greve. Então, para evitar isso, já que foi por conta do legislador, né, não foi por conta do servidor, mas sim do legislador, que essa norma não foi regulamentada, o que é que se vai fazer nesse caso? O sindicato ou o próprio servidor, ele vai impetrar um mandado de junção e pedir que o juiz diga o que deve ser feito naquele caso, até que venha o legislador e regulamente o direito, tá? Então, o que é que a gente tem aqui no caso aqui, para facilitar para você, ó, uma regulamentação normativa através de uma decisão judicial. Essa regulamentação normativa, ela sempre será provisória. Quando sobrevier a lei, quando houver regulamentação do direito,
vai passar a se seguir a norma e não mais a decisão judicial como regra, tá? A não ser que a decisão judicial seja mais benéfica para aquela pessoa do que a própria norma nova que veio aparecer. Mas aqui o que é importante para a gente, nesse momento, em teoria da Constituição, que o mandado de junção ele tem cabimento quando o legislador era para legislar, né? Quando existe uma previsão na Constituição de direito relacionado à nacionalidade, soberania e cidadania, somente esses três temas, tá? Nacionalidade, soberania e cidadania. Existe esse tema na Constituição que não foi regulamentado, esses três temas, né? Existem dispositivos que referem a esses três temas, carentes de regulamentação, e a pessoa quer exercer o direito. Nesse caso, como a pessoa quer exercer o direito de nacionalidade ou de soberania e cidadania e não existe norma regulamentar, ela vai impetrar o mandado de junção. Quem pode propor mandado de junção? Qualquer pessoa física, pessoa jurídica, não tem aqui maiores controvérsias não. Qualquer pessoa física ou qualquer pessoa jurídica tem legitimidade para impetrar mandado de junção. E quem vai responder é aquela pessoa que deveria ter regulamentado o direito da nacionalidade, da soberania ou da cidadania e não o fez, né? Muito bem. Vou falar aqui agora, mudando já de assunto, sobre a ordem econômica na Constituição. Sobre esse assunto, meus caros, recomendo uma acurada leitura dos artigos 170 ao 191 da Constituição para sua prova, em especial para a AP3, né? Cuja elaboração, vocês já devem saber disso, não é feita pelo próprio professor, mas sim pela própria instituição, é uma prova institucional. Bom, a ordem econômica, basicamente, ela vai tratar de três temas: de princípios gerais da atividade econômica, da política urbana e da política agrícola, fundiária e da reforma agrária. Bom, o que seriam, em geral, essas questões? Tá? Princípios gerais da atividade econômica, política urbana, política agrícola, fundiária e reforma agrária. Basicamente aqui a gente vai relacionar a economia com o desenvolvimento sustentável. É possível você pensar numa economia sustentável? O capitalismo pode ser sustentável? A aquisição de propriedade pode ser sustentável? Sim, pode. Tá? Então vai se falar de sustentabilidade na ordem econômica, né? De uma forma geral se trata disso. Então, por exemplo, o Estado deve incentivar o desenvolvimento do empreendedorismo, deve incentivar e fomentar que pessoas abram postos de trabalho, mas isso deve ser associado a que os postos de trabalho sejam sustentáveis, não violem a legislação no que tange às normas protetivas do trabalhador, às normas de segurança do trabalhador e, da mesma forma, também não impliquem em violações à segurança do consumidor, né? Por exemplo, a Constituição quer que sejam criadas empresas, quer que venham montadoras de veículo para cá, para o Brasil, para criar montadoras aqui, para gerar emprego, para movimentar a economia. Mas de nada isso adianta se os carros que forem montados, eles simplesmente pegarem fogo na primeira vez que a pessoa que comprar o carro for dirigir, né? Então, é preciso equilibrar o desenvolvimento econômico com a proteção às relações de consumo e com a proteção às relações de trabalho e emprego. Aqui na política urbana se trata, por sua vez, do direito das cidades, né? O direito de usar a cidade, a acessibilidade, né? São essas questões relacionadas aqui com política urbana, que também vai relacionar aqui ao Instituto do Subaproveitamento do Solo, né? O subaproveitamento do solo ele pode gerar desapropriação, tá? Ele pode gerar desapropriação, ou se for utilizado para plantio de droga, né, de produto psicotrópico, ao invés de desapropriação, que recebe indenização, vai ser expropriado, que é a hipótese de que não recebe indenização. Então, tem a diferença aí entre desapropriação e expropriação. Desapropriação exige uma indenização prévia e justa. A expropriação não dá direito a nenhum tipo de indenização, certo? Vamos lá. O mesmo acontece aqui com política agrícola, fundiária e reforma agrária, onde o legislador vai se preocupar
por exemplo, de fazer o fomento da atividade agropecuária, o fomento da distribuição de terra em função de grandes latifúndios que são improdutivos, tá bom? De qualquer forma, fica a dica, recomendo a leitura integral aí do artigo 170 até o 191 para a sua prova, sobretudo para a AP3. Muito bem, vamos falar agora de ordem social na Constituição de 88. Que vai dos artigos 193 ao 232, que eu também recomendo a leitura. Tá? Esses assuntos vão ser diluídos ao longo do curso em várias disciplinas. Por exemplo, a parte da Seguridade Social você vai ouvir falar em especial quando você estiver tratando de direito previdenciário. Né? A parte de meio ambiente você vai ouvir falar quando estiver tratando de direito ambiental. A parte de criança, adolescente, do jovem, você vai ouvir falar isso aí quando for tratar, por exemplo, de direito da criança e do adolescente, ou do Estatuto da Criança e do Adolescente, em alguma disciplina relacionada a esse assunto. Tá? Então, o que é que para a gente importa aqui nesse momento? Importa que você tenha um conhecimento geral sobre o assunto. Tá? Então, eu recomendo que você faça uma leitura desses dispositivos para a nossa prova. Né? A Seguridade Social é um tripé que abrange saúde, previdência social e assistência social. Qual a diferença entre saúde, previdência e assistência? Bom, a diferença basicamente é o seguinte, tá? O direito à saúde é o mais básico, é o mais óbvio desses, envolve tanto a prevenção de doenças, como por exemplo através de saneamento de esgoto, né, água encanada, etc., né? Como também envolve o tratamento curativo, que é feito através de cirurgia, de medicamentos, etc. Ponto. E a Constituição assegura que saúde é direito de todos, dever do Estado, sendo uma compartição, uma repartição de competências, entre a União, os estados e os municípios. Aí a gente vê que existem hospitais federais, hospitais estaduais, hospitais municipais, postos de saúde municipais, etc. Tá? Todos os entes federativos, União, estados e municípios, eles prestam serviços de saúde. Depois vai se falar de educação, cultura e desporto, né, cara? A Constituição vai dizer que deve ser promovido a educação como direito de todos. A Constituição assegura a educação básica como obrigatória, né? A educação fundamental é obrigatória. Então preste atenção nesses detalhes com relação à educação, porque a Constituição vai dizer que a educação básica ou fundamental é obrigatória, o ensino médio ele é de implantação gradativa, né, aos poucos, e não vai dizer que há obrigação de nível superior público para todo mundo. Por quê? Porque tudo implica em custos. Se tivesse na Constituição previsto que nível superior, faculdade, né, universidade, seria pública e gratuita para todos, o poder público teria que dar conta disso, que seria uma despesa muito grande. Então, ele não assumiu esse compromisso. O compromisso aqui somente é de educação fundamental. A educação fundamental é obrigatório concessão, fornecimento para todos. O ensino médio será fornecido gradativamente. E com relação ao ensino superior, ele não vai fazer nenhum tipo de vinculação que gere obrigação para o Estado. Tá bom? Leia também a parte que relaciona a ensino religioso. Né? Ensino religioso em escola pública. Será que pode ou não pode? Resposta: pode. Mas a matrícula tem que ser facultativa. Né? Ninguém pode obrigar outra pessoa, né? O Estado não pode obrigar, através de suas escolas públicas, que nenhum de seus alunos seja obrigado a se matricular em uma matéria religiosa, em uma disciplina chamada religião. E essa disciplina deverá ser, portanto, facultativa, ou seja, ele se matricula se ele quiser, sem prejuízo de passar de ano. Caso ele não queira se matricular, ele perde de ano, professor? Não, a matrícula é facultativa. Tá? A matrícula é facultativa. E recomenda-se pelo Ministério da Educação que nos locais onde for fornecida essa disciplina de educação religiosa, que ao invés de tratar de uma religião específica como o catolicismo, o evangélico, etc., que se fale muito mais da história das religiões, né? Do ponto em que as religiões se ligam. Por exemplo, como foi que veio o catolicismo para o Brasil, como é que surgiu a
a igreja evangélica no Brasil, quais são as matrizes da igreja evangélica, como foi que surgiu o candomblé, a umbanda. Tá? Então é muito mais uma matéria de cultura, para informar sobre cultura e religião, do que religião propriamente dita. E essas são as recomendações aí do Ministério da Educação quando há ensino religioso em escolas públicas. Bom, com relação à ciência e tecnologia, existem programas, né? Você já sabe, por exemplo, o Ciências Sem Fronteiras existia até então, né? Até recentemente, destinados a fomento de ciência e tecnologia para que o Brasil seja cada vez mais autônomo com relação a tecnologias estrangeiras. A gente sabe que também existem instituições de fomento à pesquisa, né? Por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz, que pesquisa vacina, entre outras coisas mais. Com relação à parte da comunicação social, a Constituição vai tratar de quem pode ser dono de um veículo de comunicação como rádio, TV, quais são os requisitos, né, para concessão de autorização para funcionamento de emissoras de rádio e TV, como é que funciona a administração, se pode ter estrangeiro, se não pode, tudo isso aqui vai estar na parte da comunicação social. Na parte do meio ambiente, nós vamos ter os princípios do meio ambiente, cujo principal princípio é a proteção para presente e futuras gerações. Né? Existe uma preocupação do legislador constituinte em proteger o meio ambiente não só para o hoje, como também para gerações que irão vir. Né? E isso vai se dar, certamente, com uma intrínseca relação com o artigo 4º da Constituição, quando ele fala em cooperação entre os povos. Né? Se os países do mundo não cooperarem, o Brasil sozinho não consegue dar cabo de proteger o meio ambiente. Então, o meio ambiente é a terra como um todo. Então, precisamos, de forma cooperativa entre as múltiplas nações, aí, proteger o meio ambiente para que futuramente exista a viabilidade de vida no nosso planeta. Aqui, na parte da família, criança, adolescente, jovem e idoso, ele vai dizer que o Estado promoverá as medidas necessárias para a proteção da família, da criança, adolescente, jovem e idoso. Ele vai dizer ainda que tem uma redação meio né, polêmica da Constituição, que vai dizer que o casamento é entre homem e mulher, que já foi objeto de decisão do STF, que concedeu aí a possibilidade de união estável homoafetiva. Lembrando que união estável não é a mesma coisa de casamento, tá? Então, o STF já fez uma interpretação do dispositivo da Constituição que trata da família, para dizer que se considera como família uma mãe e um filho, né? Ou seja, a Constituição tem uma parte que fala que é família, a relação entre qualquer dos pais e seus filhos. Qualquer dos pais pode ser um pai homem com outro pai homem, uma mãe mulher com outra mãe mulher. Tá? Então, isso foi objeto de decisão do Supremo Tribunal Federal, e a partir disso foi concedida aí a possibilidade de união estável. A possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo ainda continua vedada, mas existe já uma autorização para que os cartórios celebrem, não só os cartórios, como o próprio judiciário, né, celebrem casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo. Aqui na parte dos índios, né, dos indígenas, vai fazer referência de que os indígenas são os povos originários do Brasil, que o governo adotará as medidas necessárias para a sua proteção, demarcação de áreas indígenas e etc. Tá? Que o Ministério Público vai ser responsável por representar os indígenas judicialmente, dentre outras coisas. E por fim, a gente vai tratar aqui de noções bem básicas sobre controle de constitucionalidade. Esse assunto também vai ser um assunto que você vai estudar ali na disciplina de processo constitucional. Então, por conta disso, o que a gente interessa aqui pra gente é saber simplesmente o beabá do assunto, tá? Bom, noções básicas, o próprio nome já diz aí. A primeira coisa a saber é para que serve o controle de constitucionalidade, né? O controle de constitucionalidade, ele tem por finalidade eliminar do sistema jurídico toda aquela norma que vai de encontro ao texto constitucional. Né? Então você vai lembrar que existe a pirâmide de Kelsen, onde a Constituição ocupa a posição lá em cima. Tá? E caso alguém ameace a Constituição que está no topo da pirâmide, existem instrumentos jurídicos, né, para eliminar essa norma que está ameaçando a supremacia constitucional. Então, o controle de constitucionalidade ele serve para manter a supremacia da Constituição enquanto norma fundante do ordenamento jurídico de um determinado Estado.
certo? Então, para preservar a supremacia da Constituição, que ela não seja atacada, que ela não seja violada, existe controle de constitucionalidade por essa razão. Bom, o controle de constitucionalidade ele se divide em concentrado, também chamado de abstrato, ou difuso, também chamado de concreto. Concentrado ou abstrato, difuso ou concreto. Qual é a importância aqui para a gente? O controle concentrado ou abstrato, ele somente pode ser utilizado por pessoas específicas no artigo 103, que são 3 mesas, 3 autoridades e 3 entidades, né? Então, observe que aqui, se for somar, ó, aqui, peraí que eu vou te mostrar, M de mesa, A de autoridade e E de entidade. Forma a palavra mãe, ó, M-A-E, tá vendo? Então, são as 4 mães, né? Na verdade, são 4 mesas, corrija aí no seu material, 4 autoridades e 4 entidades. 4 mesas, 4 autoridades e 4 entidades. Que mesas são essas, tá, professor? Me ajude aí. Que mesas são essas que podem propor ações de controle concentrado? Aliás, que ações são essas de controle concentrado? Vamos lá, para você anotar. ADIM, ADO, ADC e ADPF. ADIM é ação direta de inconstitucionalidade genérica. ADIM é ação direta de inconstitucionalidade genérica. ADO é ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. ADC é ação declaratória de constitucionalidade. Ação declaratória de constitucionalidade. E a DPF é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essas são as ações aí de controle concentrado. Qual é a diferença? Na ADIM, eu quero declarar a inconstitucionalidade de uma norma que está vigendo. Na ADO, eu quero que se declare que a falta de regulamentação da Constituição importa em uma inconstitucionalidade. Ou seja, o legislador, ao não regulamentar, não me permite exercer um direito, o que viola a própria finalidade de ter aquela previsão na Constituição. A ADC, que é ação declaratória de constitucionalidade, ela serve para confirmar a constitucionalidade ou não da norma quando houver uma divergência importante aí, muito importante, entre os tribunais. E a ADPF, ela tem por finalidade, que é uma ação constitucional de natureza subsidiária, só vai caber quando essas 3 não forem possíveis de proceder. A ADPF serve para proteger ou restabelecer um preceito fundamental que seja ameaçado ou que já tenha sido violado. Tá? Preceito fundamental são o que, professor? Os temas mais importantes da Constituição, como, por exemplo, direitos e garantias fundamentais, princípios da administração pública, né? Princípios constitucionais sensíveis e por aí vai. Tá? Então, legitimidade. Quem pode propor essas ações aqui de cima, ADIM, ADO, ADC, DPF? Vamos lá. São 4 mesas. Que mesas são essas? Mesa da Câmara dos Deputados, mesa do Senado Federal, mesa da Assembleia Legislativa dos Estados e mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Tá? Essas são as mesas que podem propor ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ação declaratória de constitucionalidade ou arguição de descumprimento de preceito fundamental. Bem, quais são as autoridades que podem, professor? Presidente da República, Procurador-Geral da República, Governador dos Estados e Governador do Distrito Federal. Essas são as autoridades que podem, tá? Observe que em cada categoria 4 podem, né? São 4 mesas, 4 autoridades e 4 entidades. Ao todo são 12, né? E quem são as entidades, professor? Que são as instituições que podem? Vamos lá.
Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical e entidade de classe nacional, tá? Entidade de classe nacional. Então, né, quem é que pode das entidades? Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Vou dar só alguns exemplos aqui para vocês, tá? O que é isso aqui? Partido político com representação no Congresso Nacional. É o partido político que tem pelo menos um deputado ou senador. Não precisa ter na Câmara e no Senado. Basta um em uma das casas, está suficiente. O que é confederação sindical? Confederação sindical é um conglomerado de pelo menos 5 sindicatos. Quando eu tenho pelo menos 5 sindicatos reunidos, eu tenho uma confederação sindical. E entidade de classe nacional, professor, dê um exemplo, pronto. Conselho Federal de Medicina é uma entidade de classe de âmbito nacional. Conselho Federal de Enfermagem, Conselho Federal de Engenharia, né? do CREA nacional aí, de Engenharia e Arquitetura. São entidades de classe nacional. Todos esses aqui podem propor essas ações aqui que eu já fiz referência para vocês. Já o controle difuso ou concreto, ele parte de um processo em que a pessoa, para atingir o que ela quer, ela precisa de uma declaração de inconstitucionalidade. Ou seja, que processo pode ser esse? Qualquer um. Um processo de juizado em que se discute defesa do consumidor, um processo em que se discute pensão alimentícia, qualquer processo. Professor, então qual seria, na prática, a diferença de eu utilizar uma dessas ações ou um processo qualquer para discutir controle de constitucionalidade? A diferença básica é a seguinte: quando eu utilizo essas ações, o efeito é erga omnes, vale para todo mundo, tá? Vale para todo mundo. Então, vale para todas as pessoas no Brasil, obriga os juízes todos, os tribunais todos a cumprir com aquela decisão. Já se o controle for difuso ou concreto, que surge a partir de qualquer processo, né, uma ação de alimentos, uma pensão, etc., o efeito da decisão só vai valer para aquele caso, adivinha, para aquele caso concreto. Tá? Então existe uma diferença, porque esse aqui é erga omnes, né? Isso aqui é erga omnes e isso aqui é somente inter partes, tá? De novo, erga omnes e inter partes, ou seja, só vale para as partes que estão envolvidas no conflito. Muito bem, tá? Espero que tenha dado aí para você ter uma noção básica dessa parte aí. Bom, então, por fim, ele vai aqui referir no slide as ações que já fizemos de referência, tá? Já fizemos referência. ADIM, como ADIM é chamada assim ou assim, tá? Dá no mesmo. É a mesma coisa, tá? Ação direta de inconstitucionalidade genérica. Vou botar até aqui para facilitar, ó. Ação direta de inconstitucionalidade genérica. Serve para quê, professor? Quando existe uma lei vigente que é inconstitucional. A ADC, professor, vamos primeiro para a ADO que facilita, tá? Por ordem de raciocínio aqui, deixa eu mudar até a ADO de lugar para facilitar para você. Tá vendo como eu gosto de vocês? Ó, vamos lá. ADO. Para que serve a ADO, professor? Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A ADO, ela serve para combater a falta de regulamentação de norma constitucional, né? Ela vai servir para diagnosticar, confirmar que o legislador deveria ter regulamentado um determinado direito constitucional, uma norma constitucional de eficácia limitada, né? E não regulamentou, tá? E aí pessoas vão ser prejudicadas, né? Por exemplo, durante muito tempo o governo deixou de regulamentar, até hoje na verdade, deixou de regulamentar o imposto sobre grandes fortunas, né? Talvez se o imposto sobre grandes fortunas tivesse sido regulamentado, né, através aqui como produto de um julgamento de ADO, se já tivesse sido regulamentado, a gente talvez não estivesse pagando tanto imposto de renda, né, ou tantos tributos diversos quanto a gente paga hoje, tá? Então, a falta de regulamentação do imposto sobre grandes fortunas prejudica a coletividade toda, porque isso gera déficit de arrecadação, tá bom?
Bom, a ação declaratória de constitucionalidade, ela surge em razão de relevante controvérsia jurisprudencial, ou seja, os tribunais estão em rota de colisão sobre se aquela lei X, aquela lei X, aquela lei federal, uma lei complementar, uma lei ordinária federal, se essa lei é ou não é inconstitucional. Então vamos dizer o seguinte: um tribunal da Bahia diz que é constitucional, aí o tribunal de Sergipe diz que é inconstitucional, lá em Minas diz que é constitucional, em outros lugares inconstitucional, ou seja, o Brasil está dividido, aí os tribunais brasileiros estão divididos sobre se a lei é constitucional ou não. Quem vai bater o martelo e dizer se é constitucional ou não é aquele que, nos termos do artigo 102 caput da Constituição, compete guardar a Constituição, o guardião da Constituição, que vai ser o Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Então, serve para resolver uma relevante controvérsia jurisprudencial. E por fim aqui, a ADPF. A ADPF, professor, é o que? A arguição por descumprimento de preceito fundamental. E a ADPF ela vai servir para quê, professor? A ADPF ela vai servir para prevenir ou restabelecer preceito fundamental da CF 88 que foi ameaçado, no caso de prevenir, ou violado, no caso da necessidade de restabelecer, que são aquelas questões relacionadas a cláusulas pétreas, né, que vai envolver aí direitos e garantias fundamentais, princípios da administração pública que estão no artigo 37 caput, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, né? Os princípios constitucionais sensíveis, que são aqueles que estão no artigo 34, inciso 7º da Constituição, tá? Envolvendo aí, por exemplo, a prestação de contas, a aplicação do que se é exigido na Constituição com o serviço de saúde e educação, e por aí vai, tá? Caso sejam violados esses preceitos fundamentais, vai caber a possibilidade de propositura de uma ADPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Beleza, meus caros? Era isso que eu tinha para dizer para vocês, tá? Tentei aí fazer uma aula o mais breve possível para que não ficasse muito chato, né? A aula aqui através do sistema aqui online, tá? Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado do semestre. O semestre foi legal, foi corrido, foi interessante conhecer vocês. Espero que a gente se veja em outras oportunidades. Independente de qualquer coisa, vocês estão aí com o meu contato, vocês sabem onde me achar no Instagram, @professor Mateus Abreu, né? @professor Mateus Abreu lá no Instagram, Mateus sem a letra H. Você pode também mandar e-mail para mim se você preferir, tá? Contato mateusabreu@gmail.com. A gente vai sempre se ver por aqui, né? Seja na faculdade, seja na internet, sejam em eventos, a gente sempre vai estar se vendo por aqui, né? A Salvador é um ovo, a gente sempre vai se encontrar. Desejo boa sorte para vocês, desejo sucesso e desejo também que vocês façam uma excelente prova, tá? Eu espero que todos aí consigam lograr isso, lograr a aprovação, mas para isso é preciso de fato estudar, parar um pouquinho as demais atividades e focar aí nos estudos nessa reta final do semestre, tá bom? Um forte abraço, que Deus fique com vocês, Deus abençoe e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu!